Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro tema aqui nesse projeto Tarja PET, né, do PET Medicina da UFMT. Eu sou André Bach, eu sou professor de farmacologia, trabalho atualmente aqui na UFR, na Federal de Rondonópolis, né, antigo campus da UFMT também, e aceitei esse convite aqui, muito feliz em poder trabalhar um pouco alguns temas da farmacologia com vocês, alguns temas básicos da farmacologia. E o tema de hoje vai ser a farmacocinética. A gente vai tentar fazer um grande resumão da farmacocinética aqui. É claro que daria para fazer um curso só de farmacocinética, de tantos elementos que a gente tem para trabalhar, e aqui a gente vai fazer um grande resumo. Então, não vou trabalhar com vocês conceitos aprofundados de farmacocinética, cálculos envolvendo a farmacocinética, né? A gente vai ver elementos básicos a respeito da farmacocinética que já nos ajudam a compreender melhor a farmacologia, o impacto disso no uso dos medicamentos, que já nos ajuda a dar uma base para entender aquilo que vem escrito nas características farmacocinéticas da bula de um medicamento, por exemplo. Então, aqui para a gente iniciar, a primeira coisa é a gente diferenciar, então, essas áreas de estudo da farmacologia, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica, né? Um fármaco, quando ele é administrado, ele precisa chegar até o nosso corpo por uma via, né? Então, a gente vai optar por uma via de administração desse fármaco, e esse fármaco vai chegar até um sítio de exposição, né? Ou de um sítio de administração. Ou seja, se eu recebi uma injeção intramuscular, esse fármaco vai chegar até o músculo. Se eu recebi um medicamento via oral, esse fármaco vai passar para o trajeto do trato digestório e provavelmente vai chegar até o intestino, né? Então aqui a gente vai ter algumas possibilidades aí, onde ele vai precisar ser absorvido para chegar em algum momento até a circulação sistêmica. Esse trajeto, ele pode ser bem curto ou ele pode ser um trajeto mais longo, e a gente vai ver isso um pouquinho para frente. Mas no momento em que ele finalmente chega na circulação sistêmica, ele está então disponível para chegar até os tecidos e fazer os seus efeitos, né? E isso aqui é o que a gente acaba chamando então de biodisponibilidade, que é a fração do fármaco do que eu administrei que conseguiu atingir a circulação sistêmica e poder então circular para ser distribuído para os diversos tecidos. E, né, dependendo do tecido que ele encontra, a gente vai ter aí células que na sua membrana ou, de repente, no seu citoplasma, vão ter receptores, né? Vão ter estruturas ali que o fármaco pode reconhecer e se ligar para provocar ação. E nesses locais vão ser chamados de sítios de ação, os locais que possuem receptores, né, para o fármaco que está sendo administrado. Vejam que o fármaco ele é distribuído para os tecidos de acordo com o gradiente de concentração, né? Da onde tem mais para onde tem menos, então vai saindo da circulação e chegando nos tecidos, mas em algum momento vai ter mais fármaco distribuído para os tecidos e menos fármaco na circulação. Então existe o processo também de redistribuição aqui voltando, né? E aí, aqui onde tem um sítio de ação, com a ligação desse fármaco nos seus receptores, isso pode levar a um efeito, né? E esse efeito farmacológico, então, vai desencadear uma série de efeitos clínicos que podem ser percebidos, tanto efeitos terapêuticos, possíveis efeitos terapêuticos, quanto efeitos tóxicos também. Essa porção que está circulando e chegando a diversos tecidos vai chegar em locais como, por exemplo, o fígado, né? E que é um dos nossos órgãos biotransformadores, o principal órgão biotransformador. E lá, esse fármaco ele pode ser biotransformado, ou seja, metabolizado e ser convertido em metabólitos. Em geral, metabólitos que são mais fáceis de serem excretados, principalmente aí na forma de urina, né? Junto com a urina ou com as fezes, mas principalmente a excreção renal, né? E aqui a gente vai basicamente completar esse trajeto, né, no qual o fármaco ele veio lá de fora, foi administrado e depois agora ele foi eliminado. Então, esse trajeto, esse movimento do fármaco no nosso organismo lembra essa ideia de cinética, né? E por isso essa etapa é chamada de farmacocinética. É claro que o fármaco muitas vezes ele não precisa ser biotransformado para ser excretado. Assim como muitas vezes eu vou administrar o fármaco por uma via que faz ele chegar direto na circulação sistêmica, pulando a etapa de absorção,
que é a via intravenosa, né? E aí, se a gente traçar aqui uma linha pontilhada, a gente tem os 4 principais processos farmacocinéticos, né? A absorção, distribuição, biotransformação ou metabolização e a excreção. Do lado direito, nós temos a farmacodinâmica, que é a interação do fármaco com os seus receptores, que não é o alvo da nossa aula de hoje. Bom, então tudo começa com a escolha de uma via de administração. E a escolha dessa via ela vai influenciar na farmacocinética como um todo. Não tem como fugir dessa ligação. Então, embora a via de administração não seja um processo farmacocinético, ela vai determinar um pouco da farmacocinética do que vai acontecer, né, com esse fármaco. Então, eu vou dar exemplo aqui de algumas vias só para vocês terem uma noção. A gente não tem como esgotar esse assunto aqui. Mas vamos supor que eu tenho aqui a via oral, que é a via talvez mais popular aí, né? A mais utilizada ambulatorialmente, com certeza, né? Aqui a gente pode pensar na via intramuscular, na via subcutânea, por exemplo, e vamos por aqui ainda a via endovenosa ou também intravenosa, né? Existem outras, tem via inalatória, por exemplo, né? E por aí vai. Bom, dessas vias aqui, a gente tem uma divisão que a gente consegue olhar entre as vias que estão sendo mostradas aqui, né? A gente consegue traçar aqui uma divisão entre uma via que é enteral, porque ela passa pelo trato digestório, e aqui vias que não passam pelo trato digestório, que podem ser chamadas de parenteral, né? Então, aqui são vias parenterais. E aí, o objetivo, pessoal, como vocês viram lá, naquele outro slide, é que esse fármaco consiga chegar até a circulação sistêmica para ficar disponível para ser distribuído para os tecidos até ele encontrar os tecidos-alvo, né, onde tem receptores, né? Então, aqui a gente pode talvez colocar circulação sistêmica, que é onde eu quero chegar, né? Mesma coisa aqui, circulação sistêmica. Circulação sistêmica. Circulação sistêmica, tá? Então, o primeiro passo é esse. E quando a gente escolhe uma via, o que muda, uma das coisas mais importantes que acaba sendo alterado, é a diferença entre o tempo que se leva e o trajeto que é percorrido até o fármaco chegar na circulação sistêmica. Vou começar da direita para a esquerda, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. O que acontece? Na via endovenosa, o fármaco ele vai ser administrado diretamente na circulação sistêmica. Então, veja, o trajeto é muito curto. Por quê? Porque eu vou pegar já a veia do paciente, administrar, o fármaco está lá na seringa, da seringa ele já pula para a circulação sistêmica. Então, o primeiro lugar que o fármaco se depara é com a circulação sistêmica. Então, essa é uma via que é considerada que tem 100% de biodisponibilidade. Por quê? Porque tudo que eu administrei, se eu não errei o vaso, né? Tudo que eu administrei está chegando na circulação sistêmica. O que sobra é só o volume morto da seringa que a gente já contabilizou na hora de fazer os cálculos ali, né? Bom, já no tecido subcutâneo, aqui na via subcutânea, esse fármaco ele é administrado no tecido subcutâneo e lá no tecido subcutâneo existe irrigação sanguínea, onde ele pode passar, então, para a circulação sistêmica quando ele se depara com esses vasos, né? Mesma coisa na intramuscular, onde a gente vai ter aqui o músculo, e o músculo é mais irrigado com vasos, o que faz com que ele vá mais rápido para a circulação sistêmica. De qualquer forma, tanto intramuscular quanto a subcutânea, você vai ter, então, um trajeto relativamente curto, só que com a diferença que na intramuscular, como o músculo ele é muito mais irrigado, né, você vai acabar tendo uma absorção mais rápida aqui, né? E na via oral, o que acontece? Ele vai ser administrado, vai passar pelo trato digestório e, na maior parte das vezes, a absorção vai ser no intestino. Embora se fale muitas vezes da absorção no estômago, mas o estômago ele tem uma série de características ali, inclusive de proteção da parede, por conta da acidez e tudo mais, que dificulta a absorção de qualquer coisa ali, né? Existe uma possibilidade de absorção, mas ela é pequena. A absorção realmente maior, o sítio bem absortivo, que tem células próprias para isso, é o intestino, né? E ali no intestino, o que acontece? Ele vai ser absorvido
e vai cair numa circulação, mas não é a circulação sistêmica. Então, ele não vai direto para a circulação sistêmica. Isso aqui é um mecanismo de proteção evolutivo para que a gente coloque coisas na boca e isso seja, de certa forma, filtrado antes de chegar na circulação sistêmica para nos proteger de intoxicações, né? Então, aqui você vai ter a circulação porta hepática, né? Então, através da veia porta hepática, essas substâncias vão ser absorvidas e chegar até o fígado. E do fígado elas vão para a circulação sistêmica. Então, vejam que existe uma grande diferença em todos esses trajetos. Então, onde que está a absorção nesse caso, né? A absorção, que é o primeiro processo que a gente vai explicar daqui a pouco, é a passagem do fármaco do tecido que ele foi administrado para o sangue. Então, presta bem atenção nisso. Então, o tecido onde foi administrado aqui, ó, na subcutânea, foi o tecido subcutâneo. A absorção é a passagem do fármaco desse tecido para a circulação sistêmica, né? No caso, a circulação sanguínea. Então, aqui é a absorção. Aqui o tecido foi músculo. Então, aqui é a absorção. Aqui o tecido principal aqui é o intestino, né? E isso aqui foi a absorção. Por mais que tenha ido para a circulação porta primeiro, mas é aqui que passou para o sangue pela primeira vez, né? E aqui, o local de administração já foi a circulação sistêmica. Então, não existe esse processo de passagem do tecido para o sangue, porque o tecido onde foi administrado é o sangue. Então, aqui é uma coisa importante. É errado falar que na via endovenosa ou intravenosa a absorção é rápida. Não é rápida. Na verdade, é rápido porque você pula a absorção, certo? Então, aqui, ó, não há absorção. Certo? E aqui, gente, acontece um fenômeno que vocês estão vendo aqui, que é esse fármaco passar pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Então, passa primeiro pelo fígado antes da circulação sistêmica. Isso aqui é chamado de efeito de primeira passagem, ou também chamado de metabolização pré-sistêmica, né? Primeira passagem, por quê? Porque passa primeiro pelo fígado antes de chegar na circulação como um todo. E aqui já pode ocorrer, então, uma metabolização ou biotransformação pré-sistêmica. O que significa que se eu for chutar onde existe menor biodisponibilidade, em linhas gerais, a gente vai dizer que na via oral é onde tem mais risco de se perder biodisponibilidade, né? De se reduzir a biodisponibilidade, porque eu tenho perdas nesse processo, é um processo mais longo que passa pelo fígado. Por isso que, em alguns casos, essa perda é tão grande que alguns fármacos não vão ser passíveis de uso pela via oral. Eu vou ter que fazer o uso de uma via parenteral para que isso aconteça. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa mais geral sobre as vias. E aí, em linhas gerais, pensando num mesmo fármaco administrado por todas essas vias, faz sentido a gente imaginar que o início de ação vai ser mais rápido com a via endovenosa e o início de ação vai ser mais lento com a via oral, né? E que talvez precise de alguns ajustes de dose se eu for fazer via intravenosa ou se eu for fazer via oral, porque existe já uma farmacocinética diferente aqui já no processo de absorção, certo? Então, aqui nós temos os processos farmacocinéticos: absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Nós vamos começar aqui com a absorção, que, como eu defini de maneira bem mais simples, né, do que a gente traz aí nos livros, é a passagem do fármaco do tecido para o sangue, né? Ou seja, eu tenho aqui o fármaco que foi administrado no tecido, por exemplo, o músculo, e agora ele tem que cruzar algumas barreiras biológicas para conseguir chegar até o sangue. Então, veja, é importante ele ter capacidade de cruzar barreiras biológicas, no caso, células, né? Conjuntos de célula, por exemplo, o vaso sanguíneo tem lá o endotélio, né? Então, ele precisa ser capaz de cruzar. E para cruzar barreiras biológicas, e a gente sabe que barreiras biológicas são compostas aí pela bicamada lipídica, né? Então, como aqui majoritariamente é composto por lipídio, a maioria dos fármacos, isso não são todos, mas a maioria vai cruzar essas barreiras biológicas pelo processo de difusão passiva lipídica. O que significa isso? Que difusão passiva é porque é a favor de um gradiente de concentração. Então, se eu administrei o fármaco aqui no músculo,
esse fármaco ele vai se distribuir para o sangue por difusão passiva, porque tem mais fármaco concentrado no músculo do que no sangue. E essa difusão passiva, ela é lipídica, por quê? Porque ela está dependendo de cruzar essas barreiras biológicas lipídicas aqui por difusão. É claro que existem outras formas de atravessar, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de atravessar por algum tipo de transportador, né? Por um canal, né? Tem substâncias que passam por canal, tem substâncias que passam por um transportador e por aí vai. Mas nosso foco geral aqui é pensar de maneira mais ampla, né? E aí a difusão passiva lipídica é importante. Nesse sentido, pessoal, essa substância que é o fármaco, ele precisa ter algum grau de lipossolubilidade ou lipofilicidade, né? Tem afinidade com lipídio. Ou ao contrário, as pessoas podem definir isso como hidrofobicidade, né? Tem que ser hidrofóbico de alguma maneira. Então, essa difusão, para acontecer, precisa ter esse grau de lipossolubilidade, né? Isso vai ser importante no futuro, tá? Além do fármaco ser lipossolúvel, eu tenho esse fármaco, ele precisa estar na sua forma neutra, né? E quando eu digo neutro aqui, é que ele está na sua forma molecular e não na sua forma iônica. Porque o fármaco que está na sua forma neutra, né, tem esse caráter mais apolar, ele é capaz de cruzar as barreiras biológicas. Agora, se o fármaco está numa forma iônica, significa que ele tem carga, dependendo se é um ácido, se é uma base, né? E dependendo do pH que ele tá, ele pode estar na sua forma, né, com íons. E essa forma com íons não consegue cruzar barreiras biológicas, né? Tanto é que íons cruzam essas membranas através de canais iônicos e não por difusão passiva lipídica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque precisa existir lipossolubilidade e é necessário haver um equilíbrio, né, que seja favorável que esse fármaco ele vai ter uma característica, porque os fármacos eles são ácidos ou eles são bases fracos, né? E além disso, ele vai ter então essa característica, ou ácido ou base, ele vai ter um pKa específico e ele vai cair dentro de um ambiente que vai ter um pH, certo? Então, a partir do momento que eu sei que essa substância é um ácido ou uma base, que ela tem um determinado pKa, quando ela se depara com o pH de um tecido, ou com o pH do sangue, ou com o pH do músculo, eu sei que vai existir uma porcentagem, né, uma fração desse fármaco na sua forma neutra, molecular, e vai ter uma porção desse fármaco na sua forma iônica, né, na sua forma com carga. E aí eu tenho que estar ciente de que essa proporção vai determinar a capacidade desse fármaco da sua forma neutra de cruzar barreiras biológicas, enquanto a forma com carga não vai conseguir fazer esse cruzamento. Da mesma forma, a lipossolubilidade também contribui para que ele atravesse. Então, é a combinação de todos esses elementos que vai determinar qual é essa velocidade de absorção e o equilíbrio que vai se atingir ali, né? Em relação a isso, vai ter fármacos que vão ter uma passagem muito mais lenta, porque é uma pequena fração que está na sua forma neutra que vai passando para o sangue, enquanto vai ter fármacos que vão ter um outro perfil, né? E, claro, dependendo do pH, do pKa, e para isso existe uma fórmula, né? Que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Essa fórmula, ela vai ser uma fórmula geral que a gente pode decompor ela em duas fórmulas, derivar, na verdade, duas fórmulas para facilitar o entendimento, que é uma fórmula para ácidos e uma fórmula para bases, né? Por exemplo, a fórmula de base seria pH menos pKa é igual a log da concentração do fármaco na sua forma não ionizada, a gente pode dizer, dividido pela forma ionizada. Então, a gente não vai ter tempo aqui, né, de resolver essa equação, mas é só para vocês verem que existe uma relação logarítmica. Então, se eu remover o log daqui, para eu conseguir remover o log, que ninguém aqui gosta de fazer conta com log, a gente tem que botar tudo isso aqui na base 10. Então, isso aqui significa que essa igualdade é algo na base 10 elevado a pH menos pKa é igual a essa proporção aqui, que é essa proporção em que a gente está colocando aqui como neutro e iônico, certo?
Então, essa proporção vai ser determinada justamente pela diferença aqui entre o pH e o pKa, bem como a característica da molécula, porque isso que eu estou falando aqui serve para bases, tá? Se fosse para ácido, a gente iria inverter essa equação aqui, tá? Então, para uma base, para eu entender essa proporção, eu tenho que saber qual é o pKa do fármaco, qual o pH que ele está sendo exposto, para daí sim eu entender qual vai ser a proporção dessa divisão aqui, tá? Então, só um exemplo muito rápido seria dizer o seguinte: uma base que tenha um pKa de 8,4, quando ela está num pH neutro de 7,4, isso equivale a 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que escrever 1 sobre 10, certo? 10 a primeira aqui, né? Que é a mesma coisa que 10. Ou seja, olha o que eu tenho aqui. Num ambiente de pH neutro, quando eu pego uma base que tenha pKa igual a 8,4, ela vai estar 1 para 10 na proporção neutra para iônica, certo? Então, isso é só para vocês perceberem que se eu mudar o pH, vai mudar completamente isso. E é por isso que a absorção dos fármacos muda quando o pH muda. É por isso que depois a distribuição dos fármacos muda quando o pH do ambiente muda. É por isso que um fármaco que ele cai na urina, por exemplo, num ambiente que está com um pH diferente do sangue, ele muda o seu comportamento ali, tá? E a gente não vai ter tempo de ficar aprofundando muito, mas é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Por enquanto, guarda mais a ideia da lipossolubilidade e de que o pH ele pode interferir nisso tudo, tá? Como a gente viu, pessoal, a absorção lá, a grande diferença que a gente tem ali é a via endovenosa, que não tem absorção, a via oral, que tem o efeito de primeira passagem, né? E as outras vias parenterais, onde a absorção ela acontece um pouco mais simples, né? Do tecido para o sangue, sem grandes barreiras aí, né? Ah, e aí a gente tem o processo de distribuição, que é o contrário, né? Agora a gente está partindo do pressuposto que o fármaco está no sangue e agora ele vai chegar nos demais tecidos, porque eu estou injetando um fármaco no meu músculo, mas não é para fazer efeito local, senão eu ia usar um efeito tópico, né? Uma formulação tópica. Eu estou injetando um fármaco no músculo, mas eu quero ter o efeito, sei lá, no sistema nervoso central, quero ter o efeito em outra parte do meu corpo. Então, esse fármaco ele vai ter que circular na circulação para conseguir depois chegar até os tecidos. Esse é o processo de distribuição. Agora, existe uma questão importante, né? Esse fármaco ele não fica sozinho aqui no sangue. Ele circula em partes ligado a proteínas plasmáticas, tá? Vou colocar aqui uma outra cor representando, por exemplo, uma proteína plasmática. Pode ser albumina e outras proteínas plasmáticas. Então, veja que nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, uma parte dos fármacos está ligada a proteínas plasmáticas e outra parte, que são esses dois, não estão ligadas. Então, esse fármaco que está na sua forma livre, ele é capaz de cruzar e ir para os tecidos. Então, esse fármaco atravessa, esse outro consegue atravessar e foi parar aqui nos tecidos, ó. Agora, esses que estão ligados, eles não conseguem cruzar porque a proteína plasmática deixa ele muito grande. E aos poucos, esse fármaco vai se desligando das proteínas plasmáticas e consegue cruzar essas barreiras, né? Então, depende do grau de afinidade para proteínas plasmáticas. Quanto mais o fármaco tiver uma afinidade alta por proteína plasmática, mais devagar ele vai se soltando e chegando aos tecidos, numa proporção mais baixa. E quanto mais ele ficar na sua forma livre, mais ele consegue cruzar e ser distribuído, né, para os tecidos. Isso influencia diretamente no tempo que demora da latência do efeito dele, para começar o efeito, e também acaba influenciando no tempo de meia-vida, porque se esse fármaco se desprende rápido de proteínas plasmáticas, ele consegue fazer efeito rápido, mas ele também chega mais rapidamente aos sítios metabolizadores, encontra mais rapidamente as enzimas para ser biotransformado, tá? Uma outra questão importante da distribuição é saber que às vezes essa barreira é relativamente fácil de passar, mas às vezes essa barreira ela é um pouco mais robusta, né? Por exemplo, quando a gente se depara com a barreira hematoencefálica, onde existem prolongamentos de astrócitos, onde as células são muito mais justapostas,
Então, nem tudo consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Algumas coisas elas até ultrapassam, mas existem aqui estruturas que devolvem aquilo, né, para o sangue e não deixam chegar, por exemplo, aqui até o sistema nervoso central. Então, para um fármaco conseguir cruzar barreiras mais complexas, como a barreira hematoencefálica, ele tem que ter um grau de lipossolubilidade maior, né? E uma coisa que a gente praticamente pode assumir é que se um fármaco consegue cruzar a barreira hematoencefálica, ele provavelmente também cruza a antigamente chamada de barreira placentária, né? Que hoje em dia a gente até chama de membrana hematoplacentária ali, que vai também depender de características semelhantes àquelas que são necessárias para cruzar o sistema nervoso central, né? Então, isso nos diz que fármacos que chegam até o sistema nervoso central provavelmente chegam até o feto também. E aí a gente tem que ter uma atenção maior para isso, certo? Muito bem, pessoal. Depois lá da distribuição, a gente já viu isso anteriormente aqui, né? Esse fármaco vai estar chegando nos tecidos, vai estar fazendo efeito, vai estar redistribuindo, e aí existe um momento onde começa o que a gente chama de eliminação do fármaco. Claro que na bula dos medicamentos, a eliminação é chamada quase como sinônimo de excreção. Eu acho que a gente pode considerar a eliminação um processo já um pouco anterior, né? Porque a biotransformação ela já é um pedacinho da eliminação. Porque sem a biotransformação, a excreção fica muito prejudicada, na maioria das vezes, né? O que é biotransformação, ou também aqui chamado de metabolização, né? É uma modificação química do fármaco para, em geral, facilitar a sua excreção, tá? Vou dar um exemplo aqui simples de uma molécula fácil da gente desenhar aqui, que vocês todos conhecem, que é o benzeno, né? Então aqui tem o benzeno. Benzeno com essa estrutura, ele é altamente estável, ele é altamente lipossolúvel, né? E ele também é tóxico, consegue se difundir facilmente e tudo mais. Como funciona a biotransformação, por exemplo, do benzeno? Quando ele passa ali pelo fígado e sofre as reações que a gente chama aqui de reações de fase 1, que são executadas pelo citocromo P450. O que é o citocromo P450? É um conjunto de mais de 50 enzimas que recebem nomes aqui, são muito parecidos, que são as CYPs. Então, tem várias CYPs aqui que fazem parte desse conjunto. Então, citocromo P450 não é uma enzima, é um conjunto de enzimas, e essas enzimas recebem nome, como, por exemplo, CYP2A3, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 e por aí vai. Então, a gente tem várias CYPs diferentes aqui, né? Que biotransformam fármacos, né? E outras substâncias tóxicas, por exemplo. E aí, essa conversão, olha só o que acontece. Quando passa por esse sistema, existe essa modificação aqui do benzeno, ó. Isso faz o quê, pessoal? Deixa essa molécula menos estável. Ao adicionar e expor esse radical hidroxila aqui. Por quê? Vocês sabem que aqui já começa a existir uma diferença de eletronegatividade, né? Você tem o oxigênio e você tem aqui o carbono, que tem eletronegatividade diferente. Então, por mais que isso aqui não tenha carga, começa a existir uma densidade de carga, por causa que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono que está aqui. Então, essa molécula ela fica menos estável. E isso faz e começa a ficar com um caráter um pouquinho mais hidrossolúvel e fica mais fácil de haver uma desestabilização, por exemplo, nesse caso, para que reações de fase 2, que são reações chamadas de conjugação, elas possam, por exemplo, conjugar, nesse caso aqui, um sulfato, né? E isso aqui é mais hidrossolúvel, consequentemente, ele é mais fácil de ser excretado, tá? Então vejam que a biotransformação ela pode envolver conjugação com outras moléculas para aumentar a hidrossolubilidade, bem como mudar a estrutura aqui para deixar ele menos estável, mais hidrossolúvel também e com maior probabilidade de ser excretado. Essa é a grande função da biotransformação.
Então, enquanto para ser absorvido eu preciso de lipossolubilidade, porque eu tenho que cruzar barreiras biológicas. Para ser distribuído, eu preciso de lipossolubilidade, porque eu estou cruzando membranas biológicas. Para ser excretado, é melhor que eu seja hidrossolúvel, porque aí vai ficar com menos facilidade de sofrer, por exemplo, uma reabsorção tubular, por exemplo, nos rins. É mais fácil de ficar preso na urina para ser eliminado, tá? Então, a biotransformação é um processo que, em resumo, ela tende a facilitar a excreção, tá? Por que que é em geral, pessoal? Por que que em geral a gente fala isso? Porque o processo que a gente espera com a biotransformação é isso aqui, ó, que o fármaco ele sofra a biotransformação pelas enzimas ali que a gente falou e ele se transforma em um metabólito. Então a gente pensa num fármaco ativo lipossolúvel que se transforma em um metabólito inativo, hidrossolúvel, para que isso possa depois ser excretado. Então, isso aqui a gente poderia chamar de regra geral, né? Estou chamando aqui, tá? Eu, particularmente, estou chamando isso aqui de uma regra geral da biotransformação, que é o que a gente espera que aconteça. Mas existem exceções. Por exemplo, esse fármaco, ele pode ser biotransformado, porque assim, o fígado, ele não é um organismo inteligente, né? O fígado, ele é um órgão que foi sendo adaptado evolutivamente e, em geral, ele acerta quando faz isso. Mas dependendo da substância que está aqui, do fármaco, esse fármaco ativo, ele pode ser convertido num metabólito ativo, com a mesma atividade. Por exemplo, eu posso ter diazepam aqui, que é convertido em nordiazepam. Continua tendo efeito. Então, depois esse nordiazepam vai ter que ser transformado, sei lá, em oxazepam, para depois ser conjugado e ser excretado, né? Então, nem sempre a biotransformação vai inativar o fármaco. Pode ser que o fármaco seja convertido em um metabólito mais ativo que o fármaco original. Por exemplo, a codeína pode ser biotransformado pela CYP2D6 em morfina, que é mais ativo que a própria codeína, né? Então, não é a codeína toda que vai ser convertida em morfina, mas aquela fração de codeína que sofrer a ação da CYP2D6 vai ser convertida em morfina. Nós podemos ter uma situação em que o fármaco é convertido no metabólito tóxico. Por exemplo, uma fração do paracetamol vai ser convertido em N-acetil-parabenzoquinona, que é um metabólito tóxico que é hepatotóxico. Então, não é o paracetamol que é hepatotóxico, é a conversão do paracetamol em N-acetil-parabenzoquinona que faz com que essa fração convertida seja tóxica, que é uma fração muito pequena. Mas se eu aumentar muito o consumo de paracetamol, ou se eu associar com algumas outras substâncias, eu vou ter dano hepático. Pode acontecer ainda, pessoal, da gente ter aqui um metabólito, um fármaco inativo, que vai ser convertido em um metabólito ativo. Isso aqui é um processo de bioativação, né? Então, vários fármacos aí que vão ser chamados aqui de profármacos. Que dependem da biotransformação para terem a sua ação, que enquanto estão na forma original, eles não têm ação. Então, vejam que muitas coisas podem acontecer. A gente talvez possa chamar esse processo de bioativação, quando eu acabo conferindo atividade biológica ou mais atividade biológica para aquele metabólito, tá? Mas, voltando para a regra geral, a gente esperaria um fármaco ativo seja convertido em metabólito inativo, tá? E ainda existe a possibilidade de pular a etapa de biotransformação. Então, o fármaco, ele passa e direto vai ser excretado. Opa, excreção, tá? Então, ele vai ser excretado diretamente. Por exemplo, aqui o lítio. O lítio, ele é isso aqui, é Li+. Não tem o que fazer com o lítio, não tem como biotransformar o lítio. Então, o lítio ele vai depender de mecanismos de excreção renal semelhante ao sódio, né? Porque ele é um cátion com um elétron na camada de valência aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai ser excretado da forma que ele é. Por isso que uma pessoa com problema renal é perigoso usar o lítio, porque esse lítio pode se acumular na sua forma ativa. Não tem ninguém para
cortar o efeito dele ali, né? Então, por isso que é importante estar com a função renal em dia. Certo, pessoal? Então, esse é o grande objetivo da biotransformação, modificar quimicamente o fármaco para ser excretado. Nem sempre isso acontece. E por fim, pessoal, nós temos aqui o processo de excreção, que é a eliminação do fármaco e dos seus metabólitos do organismo, né? Se a gente fizer aqui um esqueminha muito simplificado, que não é, né, não representa de modo nenhum o que é de fato os rins, né? Mas se a gente colocar aqui como a urina, né, ou como ultrafiltrado aqui do sangue, e aqui nós tivemos, por exemplo, né, os vasos sanguíneos. Se a gente pensar que nessa região aqui a gente tem os glomérulos, né? E aqui a gente tem os túbulos, né? Renais. Então aqui nós teríamos o seguinte: vamos pensar duas situações. Vamos pensar uma situação aqui, ó, do fármaco verdinho, que eu vou colocar aqui, ó, verdinho, é o fármaco lipossolúvel que não foi metabolizado, não biotransformado. E aqui nós temos em azul o fármaco na sua forma já um metabólito hidrossolúvel após biotransformação, né? Então, o que acontece? Se ambos tiverem o tamanho suficiente para sofrerem filtração glomerular, o que acontece? Ambos vão ser filtrados aqui para a urina, né? Só que, como esse fármaco não biotransformado lipossolúvel ele foi filtrado e ele é lipossolúvel, ele consegue cruzar barreiras, então ele consegue voltar aqui e sofrer. Então, aqui eu tenho a filtração glomerular e aqui eu tive um processo de reabsorção tubular, certo? Já esse fármaco que está na sua forma de um metabólito, já depois da biotransformação, que é um metabólito hidrossolúvel, ele não consegue voltar e vai ser mais facilmente excretado, né? Então, ele tem menos probabilidade de sofrer reabsorção tubular. E aquelas substâncias que não conseguiram, vamos colocar aqui em laranja, aquelas substâncias que não conseguem, por algum motivo, ser filtradas aqui no glomérulo, elas precisam de um processo um pouco mais ativo aqui de secreção tubular. E para isso precisa de transportadores específicos que podem se saturar. Então, se eu tiver aqui dois fármacos que precisam do mesmo transportador, pode ser que eles entrem em competição, né? Então, quando um fármaco passa, vamos supor que o laranja passou, o azul escuro não consegue, ele vai permanecer mais na circulação. Então, isso pode ser alvo também de interações medicamentosas, né? Os processos que mais acabam levando a interação medicamentosa, primeiro, é a biotransformação, porque eu posso ter indução ou inibição das enzimas que biotransformam, e depois a competição por proteínas plasmáticas na distribuição e a competição por secreção tubular na excreção. Coloquei aqui como exemplo principal, pessoal, a excreção renal, que é a principal via de excreção, mas a gente tem a excreção também pelas fezes, que vai depender aí da biotransformação e do fármaco chegando ao intestino através da bile. E da mesma forma, a gente tem outras vias de excreção, entre elas o leite materno também, que pode funcionar, tá? Como uma via de excreção. Certo, pessoal? Então, aqui eu quis dar essa visão muito ampla, muito geral, de modo a não desgastar vocês a respeito aí da farmacocinética, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Esse aqui é o meu Instagram, onde eu divulgo ciência. E aqui tem um link onde vocês podem acessar vários materiais meus, inclusive dar link para o meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos, é um canal onde eu mantenho mais voltado para os profissionais e para os estudantes, né? Então lá tem muito material de aulas mesmo, né? Enquanto o meu Instagram ele é mais de divulgação científica, o meu canal do YouTube ele é mais técnico um pouco. Então vocês fiquem à vontade lá para acessar e conhecer, e a gente se encontra muito em breve em outras aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima.